Método bem, tipo, é meio rudimentar até, a gente usa um recurso super básico. Por exemplo, aqui nesse chão, esses quadrados são de 1 por 1. Então a gente tenta encaixar os moldes dentro dele, alinhando as linhas retas, as partes retas do quadrado, e daí a gente só tira foto. Daí eu abro no Illustrator um quadrado do mesmo tamanho que esse do chão, só para manter mais ou menos a proporção. Aí não precisa estar uma ultra resolução, mas o importante é que esteja o mais de cima possível, para não distorcer o molde. Então eu só venho com a ferramenta da caneta. Deixa eu... Você contorna o molde com a ferramenta. É importante na hora que você for graduar que esse contorno que você for fazer do molde tenha o mínimo de âncora possível. Porque se for, tipo, você colocar muitas âncoras, fica muito complicado de graduar depois. Então é bom que você consiga manter a forma, mas usando o menor número de pontos possíveis. Aí, para graduar, a gente usa um esquema de cores aqui, que cada cor corresponde... Tá muito barulho aqui, não dá pra ver. Você quer fechar a porta? Fecha. Vocês que inventaram esse processo ou não? Foi, mas depois a gente descobriu que não é nada de novo, assim, muita gente faz isso. Exato. Foi mais por uma necessidade, igual eu falei que o Audacious é muito caro, né? Sim. Então a gente meio que tenta replicar ele com os recursos que a gente tem. Então aqui a gente usa cores para representar cada tamanho da numeração. E daí, por exemplo, aqui o P é azul. Aí para graduar, é bom deixar o traçado dele com uns 3 pontos mais ou menos, que daí dá pra ver bem. E na impressão, com 3 pontos, acaba sendo um tamanho bom de linha, assim, porque às vezes vem uma linha muito grossa e você perde muito tecido pra cortar. Tipo, 3 pontos vai ficar com uma linha... Essa linha tipo, deve ter 1 ponto mais ou menos, ela tá bem lisinha de cortar. 3 pontos é tipo ideal, assim, daí você consegue cortar bem. Aí pra graduar, você clica em cima do vetor e copia e cola basicamente. Aí por exemplo, aqui a gente gradua para cada tamanho, por exemplo, do 38 pro 40 tem uma diferença de 4 centímetros. Então eu faço um quadradinho de 1 por 1. E daí você vem com a flecha aqui e vai aumentando conforme for necessário. Alguém tem alguma pergunta? Então, mesmo a gente seguindo essas linhas e colocando na tela do mesmo tamanho, geralmente fica distorcido. Então é importante você pegar o seu molde e conferir pelo menos tipo um eixo assim,
largura e comprimento e conferir no que você digitalizou para ver se está do mesmo tamanho. Bom, é só fazer uma pergunta. Isso. 2 na frente e 2 nas costas. E se você colocar as medidas, por exemplo, você mede aqui tem 40 centímetros, e mede aqui tem 30, por exemplo. Colocando essas 2 medidas no teu vetor, o resto vai automaticamente ficar do tamanho certo. Então não tem muito segredo. Assim. Acho que aqui já tem um original tudo. Tá, vamos lá. Tem aquele... Onde que tem o lixo? Qual? Aqui, tinha eu gosto de fazer, tipo, de um lado primeiro, graduar todo ele. No caso, só graduei um aqui pra vocês verem. Mas daí eu coloco uma linha aqui no meio. E reflito ele. Que daí você não precisa fazer o molde inteiro e ele fica mais perfeitinho. Aí é só você agrupar os tamanhos iguais. E é isso. Alguém tem uma pergunta? Ele é bem básico, na verdade. É até engraçado, sei lá, parece muito fácil, mas a gente não pensa às vezes em fazer isso. Igual eu não fazia ideia disso antes de trabalhar aqui. E daí eu trabalho aqui e eu fico, caraca, como eu não pensei nisso antes? Daí já fiz igual meu TCC todo em cima disso, porque com o molde digital a gente tem essa facilidade de criar as estampas de uma forma muito, sei lá, acaba, não sei nem explicar, assim, é meio... Porque daí as possibilidades são infinitas, né? Não tem nem o que dizer, assim. E com esse tipo de técnica você consegue aproveitar quase 100% do tecido. Porque, por exemplo, do tecido. Porque você... Geralmente são mais de um tipo de roupa que a gente imprime de uma vez, né? Mas, por exemplo, aqui, se fosse, a gente consegue fazer o encaixe na largura do tecido e ele já vem com melhor aproveitamento. E assim que a gente disponibiliza os arquivos do open source daí. Tem mais alguma? Alguém tem uma pergunta? Faça uma pergunta. Parece tão simples que parece enganador. Assim, parece que vou chegar em casa e não vou saber fazer. Acho que eu podia dizer que a estampa vai localizada aí dentro, né? Amanhã a gente vai dar a oficina de estampa, que é como funciona o nosso processo criativo e como que a gente faz para localizar essa estampa dentro do molde. Alguém vai vir amanhã? Não, assim, o problema não é com essa parte, porque essa parte eu mexo com os tempos o dia inteiro. O meu problema seria na parte da modulagem, e como fazer para chegar ao molde, para eu poder... Ah, tá. Mas seria tipo... É que a gente fez uma oficina para digitalização dos moldes. Ah, sim. E para fazer modelagem, tipo... Vocês disponibilizam, já tenho alguns moldes disponibilizados. Eu posso mexer neles à vontade. Pode. Mas uma dúvida que eu sempre tive é
pegou o molde que se eu for mexer no molde do teclado, Que já existe. que já existe, como que eu vou saber que esse molde vai Do vai jeito que você funcionar de fato? entende. Como fazer alteração, por exemplo. Como fazer o Porque vai funcionar porque a gente já testou. Mas, por exemplo, se você baixou lá essa regata e você quer, sei lá, colocar uma bola diferente nela, tipo isso, assim. O arquivo vai estar aberto, né? Tá em PDF. Ah, tem PDF. Então, é só você vetorizar, igual eu fiz com a foto, e daí você pode mexer nele assim. Por exemplo, você quer um decote mais V. É só você descer aqui, por exemplo,